voltamos em programa Estúdio News, já nos estúdios conosco. Muito obrigado desde já a presença da Gisele Scátula, responsável técnica de imunização aqui do município, e também do João Guilherme Franco, doutor João Guilherme Franco, médico ginecologista. A gente voltou até sorridente aqui, que a gente tem que fazer o brinde clássico. Vamos brindar a canequinha. Olá. Saúde. Saúde. Canequinha, o brinde tem que ser feito. Paulo Marcelo não tá aqui, mas a gente brinda por ele também, viu? Até justificando aos nossos entrevistados, o Paulo tá meio debilitado hoje, estamos aqui, mas não por isso nós não deixaremos de informar a nossa população e falarmos bastante sobre a questão do papiloma vírus humano, né? A Gisele vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do próprio Ministério da Saúde. A gente vai utilizar o doutor também para falar da questão mais técnica da doença. Doutor, começando com o senhor. Explica para nós o que é o HPV, este nome difícil, papiloma vírus humano, do que se trata essa doença, para nós entendermos bem. Isso. Bom, como está falando, é um vírus, né? Ele é maior parte de transmissão sexual, mas existe outras vias de transmissão também. Eles estão achando agora a parte de depilação, manicure, pode passar, né? Piscina, maiôs. Então ele é um vírus e o principal problema dele para as mulheres é o câncer de colo de útero, pois ele é encontrado em 95% dos casos de câncer de colo de útero. Então esse é o principal problema do papiloma vírus humano, né? O HPV. Então diretamente a gente já vê a necessidade da prevenção, né, doutor? Sim, sem dúvida, né? Então, para a prevenção nós temos duas maneiras, né? Uma é o preservativo ou a camisinha. E o segundo é a vacina, né? Então o Ministério da Saúde verificou que a vacinação, se ela abranger aí 80% das crianças de hoje, então vai diminuir muito o câncer de colo de útero no futuro. Interessante. A prevenção acho que sempre foi uma filosofia que o Ministério da Saúde tentou, né, Gisele, implantar para todos os tipos de doença, e acho que hoje, mais e mais, a gente tem conseguido essa expansão, né? Uhum. Do HPV, o papiloma vírus humano, a gente já teve em 2017 a inclusão dos meninos, e agora vai se expandindo cada vez mais. Era até meio previsível que haveria essa expansão, né? Normalmente, primeiro, boa tarde a todos, né? Normalmente, o que ocorre? O Ministério, quando introduziu o HPV para meninas, ele também fez uma previsão de ampliação de faixa etária, assim como ele já fez no começo de 2017. Então ele a princípio ofereceu para meninos de 12 e 13 anos, e agora então ele está oferecendo e ampliando a faixa etária de meninos de 11 até menores de 15, né? Até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Justamente para isso, né? Para atingir o maior número possível dessa população, e como o doutor explicitou muito bem, a prevenção dessa doença é a melhor forma, e a vacina é uma forma muito eficaz de se conseguir essa prevenção. Como que a gente tem tido a adesão, já que para as meninas foi primeiro, a adesão tá legal, ainda tá precisando? Não, infelizmente a adesão é baixa de maneira geral no país, né, no Brasil, não só aqui no município também. Gira em torno apenas de 30% da população que é oferecida a vacina, essa adesão. E como o doutor colocou, para que a gente tenha realmente uma proteção efetiva da vacina, um grande número de pessoas tem que ser vacinada, que é o mínimo de 80% dessa população, para que a gente diminua a circulação do vírus e assim no futuro a gente realmente não tenha mulheres com câncer de colo de útero e também os cânceres de meninos, né? Então, infelizmente a nossa adesão é pequena, a gente ainda não entende muito bem o porquê das mães e das adolescentes, e dos adolescentes agora, não procurarem a sala de vacina, porque é uma vacina de custo alto e que tem um retorno muito bom. E na rede é gratuita, né? E, sim, sem dúvida nenhuma. Na rede está gratuito, então o Ministério está oferecendo essa melhor forma de proteção contra essa doença tão grave. Agora, a orientação principal, né, doutor, eu acho que o senhor também já deve ter tratado várias vezes com mães que vão com suas filhas, né, a uma primeira consulta e tudo. Eu acho que para uma criança, né, porque essa faixa etária são crianças, pré-adolescentes, né, entrando na pré-adolescência, eu acho que acima de tudo é a orientação diretamente para os pais mesmo, né?
né? Porque os pais que precisam pegar o seu filho e levar lá no SUS, o filho não vai sair de casa sozinho ali para ir lá, né? É isso mesmo, né? Então os pais, primeiramente, né? Mas a Secretaria de Saúde, na minha opinião, deveria fazer um convênio, né, com a Secretaria de Educação. Sim. Porque de fato a busca espontânea é muito baixa no país, né? E então deveria, na minha opinião, isso aí deveria ser vacinado nas escolas. Existe essa possibilidade, Zé? Sim, existe sim. Na realidade, no primeiro ano de implantação da HPV, houve essa parceria da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação e foi feita essa vacinação. Até foi um ano em que a gente conseguiu uma porcentagem maior aí de adesão. Inclusive agora está sendo proposto pelo Ministério, nós estamos recebendo as informações, foi formulada uma portaria interministerial entre a educação e a saúde, onde o programa Saúde na Escola, ou seja, é uma parceria mesmo da saúde com a educação para se trabalhar. Então, está assim em planejamento e é provável que agora para o segundo semestre, porque agora a escola já está entrando em férias, né? Vai ocorrer assim, provavelmente a vacinação nas escolas, justamente para melhorar essa adesão aí, porque é uma vacina segura, é uma vacina eficaz, é uma vacina que praticamente não apresenta eventos adversos. Então a gente precisa realmente que nossas crianças e adolescentes sejam vacinados. Não deixa de ser também até uma corrida contra o tempo, né? Porque a gente tem noção que muitas dessas vacinas, elas têm um prazo de validade, né? Sim, até a informação do Ministério da Saúde, tem um grande lote de vacina que vai vencer em setembro. Então a grande preocupação do Ministério é isso, é o desperdício, né, de um produto eficaz que está à disposição da população e que não está tendo essa adesão por parte dela, né? Então, caro, né, também. Sim, um custo alto, que é uma vacina que é de um custo ainda para o próprio Ministério da Saúde de custo alto, que é uma vacina de todas, é uma das mais caras que nós temos. Então, não só a questão do desperdício, mas principalmente a questão da preocupação dessas crianças não estarem protegidas, né? Legal. Doutor, a gente sabe que muitas vezes essa imunização, ela assusta a população. Não só a questão do HPV, mas temos outras imunizações que acontecem. Será que hoje a população, os pais, talvez não tem total confiança em algum tipo de vacina? O que o senhor acha que pode ocasionar realmente esse medo? Porque é um certo receio, das vezes, os pais irem até o posto de saúde, se imunizar ou imunizar a sua criança. Sim. O problema da vacina no Brasil, isso que você citou, data desde a febre amarela no Rio de Janeiro, né? O saudoso colega Oswaldo Cruz, na época, enfrentou uma revolta da população do Rio que não queria vacinar contra a febre amarela. Agora, particularmente, essa vacina do HPV, ela é feita por engenharia genética. Então, ela não é vírus atenuado, não é nada. Então, ela não tem problema nenhum. O controle é melhor até assim. Melhor, não causa, assim, não tem muito efeito colateral, né? E quanto ao preço que você falou, antes do Ministério da Saúde disponibilizar na rede pública, a dose de cada vacina era em torno de R$600. Né? Então, é absurdo o valor, né? E são 3 doses, né, que a criança tomava, mas então, quer dizer, isso é um esforço elogiável do governo, né? Mas só que a população teria que quebrar esse tabu, né? Porque isso é uma coisa que, se todo mundo, em países da Europa, países menores, em que toda a população é vacinada, não existe câncer de colo de útero. Um exemplo é a Finlândia. A Finlândia ela é um país do leste europeu e lá não existe câncer invasivo de colo de útero. Legal. Gisele, existe alguma contraindicação para tomar a vacina propriamente? Olha, a única contraindicação é o caso da criança ou adolescente ter alergia grave a algum dos componentes da vacina, né? E isso, na verdade, a gente só descobre se a criança normalmente vacinou e apresentou. Eu vou falar a realidade do município. No primeiro ano, em 2014, quando ocorreu a introdução de vacina, a gente tinha, na faixa etária, em torno de 3.500 meninas para vacinar. Nós, no município, atingimos
atingimos 80% praticamente, né, dessa população prioritária, e nós tivemos 2 casos que foram notificados em que a menina teve um mal-estar após a administração da vacina, mais provavelmente ligada ao estado psicológico, que as crianças às vezes têm medo por conta de injeção, né, mas não tivemos nenhuma notificação de evento diverso. Então, assim, ela é uma vacina segura e que só apresenta contraindicação nos casos de reação de alergia a algum componente da vacina. O interessante é que o HPV ele não é como a vacinação contra a gripe, que é um período assim que tem uma campanha, né? Ou seja, é fixo, né? Tá sempre realizado. Sim, houve umas chamadas nos primeiros anos, né, para primeira e segunda dose, mas não considerado campanha. Sim, uma chamada para poder alertar a população que era uma nova vacina que estava sendo introduzida no calendário da criança e do adolescente. Então, essa vacina ela está disponível todos os dias nas salas de vacina. Nós não temos falta dessa vacina. É uma vacina que sempre tivemos estoque em abundância. Então, assim, está disponível a qualquer dia em todas as salas do município. Eu acho que essa orientação é sempre necessária, um fator técnico mesmo. Doutor, a partir disso, o senhor tem notado, né, o senhor até comentou a questão do Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro e tudo, mas o senhor tem notado resistência em questão não só do papiloma, mas de outras imunizações e tudo, quando é dito para um pai ou até para um paciente mesmo, essa resistência não só por uma fobia, tem gente que tem fobia, né, por vacinação e tudo, mas o senhor tem notado essa resistência ainda com muita recorrência? Sem dúvida, né, principalmente essa campanha que houve da gripe, muitas pacientes no meu consultório mesmo, olha, eu não vou tomar porque eu tomo e fico gripado e tal. Então não é nada científico isso aí, não é. A vacina ela é feita previamente, né, para você desenvolver os anticorpos. Sim. Então você já fica com os anticorpos. Quando você entra em contato com o vírus, esses anticorpos vão lá, bloqueiam o vírus, você não fica doente. Então a base da vacinação é essa aí, né? Porque se você não tem os anticorpos, você tem que formá-los. E isso demora, às vezes, 1 semana, 10 dias, né? Agora, você já estando com os anticorpos, o sistema imunológico teu está preparado. Assim que você entrou em contato com o vírus, ele bloqueia esse vírus. Legal, e falando dessa prevenção, a gente sabe que o principal, a válvula de escape é mesmo a prevenção, pra gente conseguir, mas se tiver que usar mesmo uma válvula de escape, suponhamos aí que a doença comece a aflorar, existe questão de sintomas do papiloma antes de já haver mesmo um câncer de colo de útero, enfim, que possa ser constatado, doutor? Sem dúvida, né? Na parte aí feminina, o exame que detecta o vírus ou alguma lesão ou as lesões celulares é o Papa Nicolau, o exame preventivo, né? Que a mulher deve fazer anualmente, né? A mulher com vida sexual ativa. Então esse exame vai detectar as modificações celulares que vão falar a favor do papiloma vírus. Então, para os meninos também existe constatação? Também pode-se colher, né? Para os meninos, o mais comum, que é assim, o tipo 16 e 18 são os mais frequentes de causar o câncer de colo de útero. E o tipo 9 e o tipo 11, eles produzem verrugas, né? São os condilomas, que são mais frequentes nos meninos, né? Então é o mais evidente, mas também tem que colher o material e mandar examinar, fazer a citologia. E num segundo momento, suponhamos aí que existe um tratamento, assim, se não a questão de atacar direto a doença câncer, existe um tratamento que é feito a partir desse fator, desses primeiros sintomas? Sim, aí com esse exame, ele classifica o grau de gravidade da lesão, né? Então a gente chama de NIC, N-I-C. Então NIC 1, NIC 2, NIC 3. O NIC 3 é a lesão mais grave. Então daí ela pode ir para um carcinoma in situ. Significa um câncer que não invadiu ainda o colo do útero. Então ele pode ser tratado. Está iniciando. Então esse período pode ser longo, às vezes de 5, 10 anos, né? Então tem muito tempo para a mulher, por isso que ela tem que ir pelo menos anualmente no ginecologista e fazer esse exame chamado Papa Nicolau.
Interessante. Gisele, eu acho que até falando como mulher e falando como a nossa responsável técnica de imunização, eu acho que iniciando uma imunização sendo feita com meninos, né, que já é uma questão que vai se expandir mais e mais, eu acho que vai chegar um momento que vai igualar as idades tanto para meninos quanto para meninas, né, mas ainda assim existe aquele preconceito em que mulheres se tratam e homens deixam de lado um pouco isso, né? E é constatado ainda com muita frequência hoje também, porque esses exames preventivos podem constatar também qualquer situação, né? Olha, por incrível que pareça, com essa introdução de vacina, falando de maneira do município, tá? Local. A visão local. Nós tivemos uma adesão maior dos meninos esse ano do que meninas. Mesmo? As porcentagens, infelizmente ou felizmente, né? Nós tivemos uma adesão maior dos meninos adolescentes do que das meninas. Mas, de forma geral, na saúde da população, a gente percebe, sim, que a mulher procura se tratar mais do que o homem, isso em todas as idades, independente de adolescência ou não. A gente percebe que existe uma procura maior nos serviços públicos de saúde do sexo feminino. Mas vem mudando ao longo dos anos, isso vem aumentando, né? A procura dos homens, mas ainda existe uma baixa adesão por parte do sexo masculino. Uma resistência. Isso, existe. Mas as mulheres têm um pouco mais de cuidado, né? Elas têm um pouco mais de preocupação, talvez, por serem mães, né? Então tem mais uma preocupação maior com a saúde do que os homens. Essa adesão, é claro que é proporcional, né? Não tem como a gente... É uma adesão proporcional. Normalmente, o que a gente conseguiu levantar de dados até o mês de maio, até o mês de abril, de vacinação de HPV, é que os meninos a gente estava por torno de 35% e as meninas 20%. Olha, esse quase ano. o dobro. Então assim, a gente teve uma adesão menor esse ano das meninas do que dos meninos. Houve, juntamente com a introdução do HPV, o reforço da vacina meningo-C, né? Que é contra a meningite para adolescentes, tanto os meninos quanto as meninas. Essa sim tá baixo para ambos os sexos, né? Os dois. Mas a HPV a gente teve uma melhor adesão para meninos do que para meninas esse ano. Agora, será que a gente pode fazer um comparativo? Porque talvez seja também início de campanha, né? Sim. A gente não pode... Não é pessimismo, não, mas é assim, eu acredito que sim. Porque assim, tem muitas mães que já queriam vacinar os seus filhos e ainda não era aberta para talvez porque tem um casal em casa, isso, né? Então aí a gente teve realmente uma adesão um pouco melhor do sexo masculino. Mas a nossa adesão, as metas, normalmente, o ano passado, em 2016, fechou em torno de 40% no Brasil. No Brasil, né? A adesão da HPV para meninas. Então, realmente, está muito baixa. A gente precisa realmente melhorar isso, mudar esse conceito. O que eu penso com relação à adesão... porque câncer, às vezes, apesar de a gente saber que tem muito, que a gente vê muitas mulheres, a gente assiste, né? Acompanha pessoas ao redor dos conhecidos, familiares com câncer, parece ser uma doença muito distante do adolescente, assim como as outras doenças de imunização. Eu, hoje, analisando, eu penso que a falta de adesão a não só a vacina de HPV, mas a outras vacinas, está muito relacionada ao próprio sucesso do Programa Nacional de Imunização. Então, você tem um retorno de você não ter mais certas doenças circulando, como rubéola, sarampo, poliomielite, justamente pela efetividade do programa. Então, as pessoas não veem mais essas doenças, então elas não dão a devida importância para a prevenção. E até, aproveitando o gancho, o ano passado a gente teve, né, uma adesão completa da vacinação contra a gripe, porque nós tivemos casos fatais. Isso, exatamente. Nós tivemos óbitos até precoces, antes do período normalmente programado para iniciar a campanha de vacinação, e aí a gente teve aquela procura, aquelas filas, né? Em 30 dias de campanha a gente tinha conseguido atingir meta da população toda, porque ocorreram óbitos. E a mesma coisa aconteceu esse ano com a vacina da febre amarela. Sim. Então é uma vacina que a gente sempre teve baixas coberturas, porque nós temos alguns eventos adversos, nós temos às vezes algumas contraindicações, alguns
profissionais de saúde desconhecem a verdadeira importância dessa vacina e não recomendam essa vacina. E então a gente tinha uma baixa cobertura, e quando começou a surgir os casos de febre amarela, a população toda correu para a sala de vacina, e aí ficou aquele tumulto até para a própria população, que tem que aguardar o atendimento. Então eu acho que é uma cultura que nós temos que mudar. Nós tem para prevenção, vamos prevenir, não vamos esperar acontecer, né? É aquele ditado bobinho, mas que se encaixa, né? Prevenir do que remediar. Exatamente, né? Exatamente. E a mesma coisa acontece para o HPV agora. Agora, doutor, orientações, assim, diretas mesmo que a gente tem para as pessoas conseguirem acompanhar. Eu achei muito interessante. Recentemente, inclusive, nós fizemos uma matéria até com a Gisele mesmo, para falar sobre a questão do cartão de vacinas. Né? A área da pediatria tem muito isso, né? De que chega com um cartão, aí quando nasce faz aquela batelada de vacina, mas depois some esse cartão, né? Então, não é só orientação médica, mas é uma orientação mesmo que deve haver, porque você começa a sua vida, você tem que terminar a sua vida seguindo regrada também questão clínica, não é assim? Sem dúvida, né? Então, as vacinas, como eu disse anteriormente, elas vão prevenir com o aparecimento de doenças futuras, né? Ou casos graves, né? Ela citou da meningite, que é um caso muito grave. E então, quando a criança nasce, ela já faz o teste do pezinho, né? Para uma série de exames, e começa a vacinação. Então, como na idade adulta, a idade infantil, ela faz a puericultura. Então, o que é a puericultura? São visitas que ela faz ao pediatra, que ele vai vendo além, essa criança está desenvolvendo, né, o peso, a altura, e faz parte ver as vacinas daquele mês, daquele ano, certo? Né? Então, isso seria o ideal, né? Então, que a mãe levasse a criança, né, até regularmente ao pediatra, e ele está apto a acompanhar as vacinas, né? E não pode deixar de lado, né? Nunca. Sem dúvida. Então, assim, tem um estudo que fala que cada dólar que você investe em prevenção, você economiza 10 no tratamento das doenças. Então é um valor assim, substancial, né? Com certeza, porque depois os remédios podem ser muito mais caros depois do que uma vacina normal. Isso também não deixa de ser a filosofia do Ministério da Saúde, né? Então, para o Ministério da Saúde é muito melhor investir numa dose de vacina do que ele investir em 15 dias de internação hospitalar de uma criança que tem uma meningite, por exemplo. Né? Então, isso é a proposta do Ministério para que se possa ter verba para investir em outras necessidades realmente. Então, tanto para a população, eu, Gisele, ficar internado no hospital do que eu tomar uma injeção, é muito melhor eu tomar uma injeção. E acho que essa a lógica que os pais precisam abordar com as crianças, né? Mesmo. Que você tem essa dificuldade. Eu não gosto de tomar injeção, não vou tomar injeção. Falar, então, ou você toma uma picadinha hoje, ou você corre o risco de ficar no hospital tomando 10, né? Sei lá, soro. Não é talvez uma filosofia, assim, a parte psicológica muito adequada, mas é a realidade, né? E é uma filosofia que o Brasil, e tirando só a questão de vacinas, né? Mas no Brasil a gente tem uma filosofia que é a seguinte: é preciso piorar para querer melhorar. E muito brasileiro pensa nisso, né? Ele, muitas vezes, tem muita gente que até critica quem se medica, assim, eu comecei uma gripe hoje, uma gripe amanhã, já corta na raiz. Agora tem outras pessoas, não, é só uma coisinha, tudo aí amanhã se vira uma pneumonia, não é? Então, essa questão da cultura do piorar para o melhorar, que a Alemanha não tem isso, né? O pessoal é mais rígido, né? Eles conseguem ter essa visão. Eu acho que eu estava até conversando com o doutor antes da gente entrar no ar a respeito da mudança da cultura da nossa população, né? É uma mudança, assim, que a gente tem que ir a passos curtos, mas... Gradativo. Isso, né? Mas é uma coisa que precisa estar trabalhando bastante. Com certeza. Estamos aqui com Gisele Scátola, responsável de imunização, e também o nosso doutor ginecologista especialista aqui conosco hoje, doutor João Guilherme Franco. Doutor, pra gente, até concluindo o nosso assunto, o nosso papo aqui, um assunto final: papiloma vírus humano. Não é também um momento, né? Porque a gente fala em vacinação, o pessoal já começa a se descabelar, né? Não tem que se descabelar, tem que ter ciência de que é uma doença e ter ciência da prevenção, né? Sim, sem dúvida, né? Então,
assim, não são todos os países, né, que disponibilizam essa vacina. Então, o Ministério da Saúde está, que a Gisele disse aí, ele fez as contas, é muito mais barato, né, você investir em vacina do que tratar um câncer avançado de colo de útero, cirurgias, radioterapia, quimioterapia, né, UTI e tudo isso aí, além do sofrimento que essa pessoa vai ter, né? Então, nós temos que mudar mesmo a cultura, né? Não só HPV é apenas... o foco hoje, né? Hoje, mas existe, aí, quando ela falou da febre amarela, existe inúmeras vacinas, né? Para você ter ideia, o sarampo, há mais de 20 anos não ocorre nenhum caso no Brasil. Por quê? Imobilizou-se toda a população. A poliomielite, né? A paralisia infantil também não existe no país. Então são duas doenças gravíssimas que não existem mais. Então, né, no mundo todo aquela, como é que foi? Teve uma epidemia de vírus que quase aniquilou a Europa toda. Hoje não existe no mundo mais. Então, assim, é possível, se a população for educada, mudar sua maneira de pensar, né? Muitas dessas doenças nós não teríamos no futuro, né? Com certeza. E Gisele, só pra gente até concluir, fala até para nós todas as salas de vacinas aí que estão à disposição, não todas exatamente, né? Porque não é uma enciclopédia, mas são 17 salas de vacina, né? Nós estamos com 20 salas, nós estamos com um probleminha lá técnico na parte elétrica, mas funcionando 19 salas do município. As salas de vacina, elas ficam nas unidades básicas de saúde e também nas estratégias de saúde da família. Então, olha, na região do centro, nós temos ali a UBS do centro, né? Que fica na Rua Pernambuco, a gente tem o São Jorge, a gente tem o Country Club, isso falando na região centro-oeste. Na região leste nós temos Vila Nova, Santa Rosália, Dom Bosco, Nova Aurora, Jardim São Paulo, Parque Pinheiros, Itamaraty e a UBS Regional Leste, que fica no Estância. E na Zona Sul tem Esperança 2, Kennedy 1, Kennedy 2, Regional Sul e tem também no Pão da Cascata. Então todas essas salas, elas têm sala de vacina, então as vacinas estão disponíveis, então não percam a oportunidade. Pais, levem seus filhos, meninos e meninas, para se vacinar. É uma vacina segura, pode ficar tranquilo. É uma vacina que não dá evento adverso, é muito difícil, muito raro. E é uma vacina extremamente eficaz. E lembrando que para estar vacinado não adianta fazer uma dose, tem que ser 2. Então tem que fazer a primeira dose agora, daqui 6 meses a segunda dose. Se não tomar a segunda dose, não vai estar protegido. Perfeito, lembrou de todas aqui, hein? Essa aí eu falei que não era enciclopédia, foi um desafio para ela. Muito obrigado, viu, Gisele, doutor, também. Sempre bem-vindo aqui ao nosso Estúdio News. E para você que nos acompanha tanto na Difusora quanto na TV Plan, muito obrigado pela audiência. Como eu disse, sou Luiz Felipe Galo, hoje substituindo aí o Paulo Marcelo, que estava debilitado, mas em breve estará de volta o titular do programa. Ótima audiência, ótimo programa. Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Um abraço. Você ouviu o Estúdio News. Estúdio News. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.